Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus, onde nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Nós já estamos quase finalizando o primeiro trimestre do ano e durante esse trimestre nós temos tido aí a oportunidade de aprender mais sobre o livro de Salmos. Esse livro que tem se demonstrado para cada um de nós uma verdadeira bênção. Nós já estamos na 10ª semana desse estudo e hoje nós teremos um tema muito importante. Como você sabe, antes de nós conhecermos o tema, antes de nós meditarmos e fazermos as nossas reflexões, nós fazemos a nossa oração. E eu convido você a, nesse momento, fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade de te adorar por meio desse estudo. Que nessa ocasião o teu Santo Bom Espírito possa nos impressionar, possa nos ensinar a tua boa e perfeita palavra, para que assim nós possamos aprender com esse livro e viver segundo a tua vontade, segundo a tua verdade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos no dia de hoje, terça-feira, estudando sobre o tema que diz o seguinte: lembrando a história e o arrependimento. O salmo apresentado de hoje foi o Salmo 106, salmo um pouco extenso, que não dará a oportunidade de lermos juntos aqui, mas eu convido a você que está aí do outro lado, a tempo oportuno, se porventura após esse estudo, você ler, para ali tirar suas impressões, ter ali de fato o conhecimento a respeito da vontade de Deus nesse Salmo 106, tá bom? Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto diz assim, ó: o Salmo 106 também evoca os principais eventos da história de Israel, incluindo o Êxodo, a permanência no deserto e a vida em Canaã. Enfatiza os pecados hediondos dos antepassados que culminaram na geração levada para o exílio. Nesse Salmo 106 ele começa primeiro dando glória a Deus, reconhecendo a majestade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus e o fato de quem Deus é. E aí depois ele começa a narrar a história desde lá do Egito. Ele descreve todos os prodígios e sinais de Deus. Só que aí ele começa a citar os problemas de rebelião, de rebeldia do povo. E ele diz assim, ele faz como se fosse uma comparação. Deus fez isso e isso de bom, mas aí o povo respondeu da seguinte forma: Deus providenciou isso e isso, mas o povo continuou andando dessa forma. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua graça, fez isso e isso, mas o povo se rebelou da seguinte forma. E assim ele vai narrando ponto a ponto. Ele descreve de maneira factual e específica alguns pontos, como por exemplo, a rebelião de Abirão e Datã, que ali culminaram no juízo de Deus, onde eles foram engolidos pela terra. Eles falam sobre... E aí teve um episódio lá em que eles falaram mal de Arão, e aí teve que fazer ali uma prova, um teste, para mostrar quem era a pessoa escolhida por Deus para ocupar aquele santa posição de sumo sacerdote. E aí depois teve a situação que falaram mal de Moisés, né? Ou a pessoa escolhida por Deus para ser ali o libertador da nação. Teve a situação de Baal Peor, em que o povo se inclinou aos deuses, né? Se deixou ali ser levado pela a idolatria dos midianitas, onde Balaão foi envolvido nessa situação, onde eles preferiram adorar outros deuses ao invés daquele Deus verdadeiro que de fato tinha libertado eles. Aí teve a situação da idolatria com o bezerro de ouro, onde eles trocaram o todo-poderoso Deus, o Deus criador de todas as coisas, pela imagem de um bezerro que come erva, um bezerro, vamos dizer assim, limitado, indefeso, que em comparação a Deus é mínimo do mínimo. Teve várias situações apresentadas. E ali a gente percebe que o salmista ele vem contando a história, narrando em sinal de arrependimento. O Salmo 106, tudo leva a crer que ele foi escrito num período ou do exílio babilônico ou após o exílio,
pois dá a entender que o salmista, o autor dele, descreve essa situação como arrependimento, de tipo da seguinte forma: se nós tivéssemos aprendido com o passado, se nós tivéssemos vigiado, visto as ações dos nossos pais, a rebeldia deles, e não tivesse andado nos mesmos passos que eles, nós teríamos evitado, talvez nós nem teríamos sido enviado para o cativeiro, passado ali 70 anos em Babilônia, em terra estranha, sofrendo, vendo ali o templo do Senhor, a casa de Deus destruída e devastada, a cidade do Senhor completamente varrida. Por conta disso, por conta que a gente não aprendeu com a história do passado, é que hoje nós nos encontramos nessa situação. Um outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: além disso, esse salmo, Salmo 106, como os outros, aponta para a fidelidade de Deus à sua aliança da graça, pela qual salvou o seu povo no passado. A gente percebe que em vários momentos no salmo é citado a paciência de Deus, é citado a misericórdia de Deus. Deus trazia o seu juízo? Trazia sim, mas o seu juízo era suavizado por sua misericórdia. Ninguém na terra experimentou a completa ira de Deus. Ninguém na terra sabe o que é de fato o juízo de Deus completo. E isso a gente vê a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a sua, vamos dizer assim, o seu comprometimento, a sua fidelidade à sua aliança. Embora a outra parte envolvida do contrato ali da aliança não tivesse honrado a sua parte, Deus ele não se aproveitava dessa situação para também quebrar a sua parte, não. Ele honrava fidedignamente a sua parte. Isso até é um aprendizado para nós, porque a gente vê Deus aqui como exemplo e modelo para nós, que independente do cumprimento, da ação da outra parte envolvida na aliança, ele fazia a sua parte. Será que eu e você não temos dado desculpas? Desculpas essas que tentam se eximir de uma responsabilidade que eu e você temos como cristãos? Deus cumpria a sua parte, independente do que as outras pessoas ao seu redor estavam fazendo. Eu e você devemos fazer aquilo que é pedido a cada um de nós, aquilo que nos comprometemos, independente da situação, independente se o outro está fazendo, independente de qualquer coisa. Um outro ponto que eu destaquei aqui é o seguinte: a lembrança dos fracassos históricos de Israel no Salmo 106 é parte integrante da confissão de pecados e do reconhecimento de que os israelitas do período desse salmo não eram melhores do que seus antepassados. Olha que coisa interessante. Quando eu e você oramos ao Senhor, nos arrependendo de alguma coisa que temos feito, nós devemos trazer à memória, nós devemos citar o que nós estamos arrependidos, de qual ponto nós estamos nos arrependendo. Muitas vezes em nossas orações nós oramos, e inclusive eu fiz isso na oração de hoje, eu pedi: Senhor, perdoa os nossos pecados. Tá, mas quais pecados você está arrependido? Quais pecados? Qual pecado compungiu o seu coração, deixou ele contrito, a ponto de você ficar triste por ter magoado Deus, por ter ido longe demais, por ter errado o alvo? Esse é um ponto muito interessante. Esse salmo demonstra exatamente isso, esse sentimento. Nós, por termos acesso a tudo que o nosso povo já passou, por termos acesso a cada detalhe de sua história, aos erros e fracassos deles, aos acertos, nós não somos melhores. Nós deveríamos, vamos dizer assim, ter feito diferente, porque nós já sabemos onde eles erraram, o que eles fizeram de errado, e nós andamos pelos mesmos caminhos. Pior, nós fizemos pior do que eles, porque eles pelo menos não tinham, vamos dizer assim, a informação à sua disposição. E nós que temos? Isso é algo muito interessante a se pensar, porque eu e você nos dias de hoje, nós temos uma revelação muito maior, ou seja, o nosso grau de privilégio tem sido bem lá em cima. E o que nós temos feito com isso? Será que nós estamos andando nos mesmos passos dos nossos antepassados? Eles admitiram, um outro ponto, tá? Eles admitiram que foram ainda piores do que seus antepassados. Isso que eu tinha falado. Pois conheciam as consequências das iniquidades das gerações anteriores
e como Deus exerceu sua grande paciência e graça ao salvá-los, mesmo que tivessem deliberadamente andado de maneira perversa. Isso é algo muito importante, gente. Algumas pessoas questionam e perguntam: por que não existe perdão para Satanás? Por que ele não pode, vamos dizer assim, no fim da história desse mundo, da história do pecado, ter também o direito de absolvição? Sabe por quê? Porque Satanás teve a oportunidade que eu e você não tivemos. Satanás andou na presença de Deus, conheceu a Deus, andava, era o anjo cobridor, e veja o que ele se tornou. Foi dado várias oportunidades, mas ele não aceitou. Ou seja, não existe mais oportunidade para ele. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte, se essa foi a conclusão a qual chegaram, pense em nossa situação, pois temos a revelação do caráter divino e da graça salvadora revelada em Jesus e na cruz. Como eu falei, eu e você somos mais que privilegiados. E o que é que nós temos feito com as nossas escolhas? Será que nós temos aprendido com o passado? Se não, hoje é dia de eu e você nos arrependermos. Assim como o salmista fez no Salmo 106. Olhou para trás, viu a situação que se encontrava e se arrependeu. E isso é maravilhoso, porque Deus nos dá essa oportunidade de nos arrependermos, mudarmos e andar em novidade de vida. Um outro ponto. A boa notícia, olha, tem uma boa notícia. A boa notícia do Salmo 106 é que o amor inabalável de Deus sempre prevalece sobre os pecados do povo. E isso é algo maravilhoso que eu admiro muito em Deus. Porque mesmo o povo andando na contramão da vida, mesmo o povo repetindo o mesmo erro, não somente uma, nem duas, nem três, mas várias vezes, a misericórdia de Deus sempre esteve diante de cada um de nós. A graça, a oportunidade de arrependimento, de voltar atrás, sempre esteve. Nós muitas vezes dizemos o seguinte: olha, eu dou uma oportunidade para a pessoa. Se ela falhar comigo de novo, já era, cortou, acabou, não tem mais oportunidade. Imagina se Deus tratasse a gente da mesma forma, a gente estaria completamente perdido, não era mesmo? E por último, o papel fundamental de Moisés e de Finéias em afastar a ira divina aponta para o significado da intercessão de Cristo em favor dos crentes. Aquilo que Moisés fez quando Deus falou que iria destruir todo aquele povo e iria suscitar um novo povo por meio da família de Moisés, e Moisés diz: olha, não faz isso, Deus, não faz isso, risca meu nome do livro da vida se o Senhor fizer isso, porque eu não quero fazer parte disso. Naquele momento, Moisés intercedeu pelo povo. Finéias, o episódio foi quando o povo estava ali em Baal-peor, adorando outros deuses, se prostituindo, comendo comidas imundas, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. E Finéias pegou uma lança, acabou com aquela algazarra, aquela festa de Satanás. E graças a essa atitude de Finéias, o povo foi livrado da praga que estava acontecendo. Jesus atua nesse momento de mesma forma, diante de Deus, afastando a ira de Deus, intercedendo por cada um de nós, apresentando os seus méritos em prol de mim e de você que está do outro lado. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero encerrar esse nosso estudo guiado fazendo a seguinte reflexão que veio aqui no finalzinho do estudo guiado. Diz assim, o Salmo 106, verso 13, diz: logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Porque é tão fácil acontecer isso conosco também. O que, Davi? Se esquecer do quão generoso, do quão amoroso, do quão misericordioso, do quão paciente Deus é comigo e com você. Por que é tão fácil esquecer isso? Por que a gente lembra com tanta facilidade as provações e as lutas que nós passamos, mas as bondades de Deus a gente esquece? Que nós possamos refletir, que nós possamos melhorar, que nós possamos nos arrepender, para assim, de fato, viver de maneira agradável a Deus. Convido você a voltar amanhã, porque amanhã tem mais estudo guiado, amanhã tem mais bênção e você é meu convidado. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. É isso e tchau, tchau.